E aí, minha gente, tudo bem? Esse é um vídeo da Sprint 97 do VSO Sprints, mas é um vídeo especial porque ele tem uma funcionalidade que é relativamente complexa, né? Que é rodar casos de teste automatizados, ah, testes de interface, né? Testes que interagem aí com a interface, né? E a funcionalidade é que agora é possível enfileirar uma execução de um teste especificando a suíte de teste que você tem lá no seu Test Manager, né, ou na funcionalidade de teste do seu VSTS. Então, só avisando, né, que esse é um vídeo grande, tá, um pouquinho maior do que o que a gente tem feito das features do VSTS, então fiquem ligados aí que é um vídeo um pouquinho menor, mas vale a pena para entender tudo sobre como funciona o teste funcional automatizado, tá bom? Então vamos lá aos pontos de atenção sobre executar esses testes funcionais numa máquina no Azure. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui vai precisar desses pontos de atenção. Então as coisas que a gente tem que se lembrar é testes funcionais eles rodam de forma interativa, tá? Então essa funcionalidade depende de uma atividade no VSTS lá na aba de build chamada Run Functional Tests, ou seja, rodar testes funcionais, que são testes de interface, tá? Então sua máquina ela vai precisar lá tá ligada e você tem que saber que durante a execução dos testes vai ter uma sessão aberta. Então tenta não logar na máquina, não interferir na máquina durante a execução do teste, ok? Outro ponto é que as máquinas do Azure, né, ou Azure, por padrão, elas mudam os seus endereços IPs quando acontece um reboot, alguma coisa do gênero. Então tome cuidado com isso, se possível, usa um dos 20 IPs que você pode utilizar, IPs reservados, e atribui a essa máquina de teste para quê? Se essa for uma máquina que você vai ligar só durante execuções de teste, então se você configura para chamar por IP lá o seu build, é capaz que ele quebre justamente porque o IP da máquina mudou, tá? Então fica ligado nisso, é bem importante. Ok? Outro ponto é que os casos de teste devem ser associados a testes de unidade no assembly, ou seja, no teu projeto lá. E esses assemblies eles vão precisar ser publicados na VM. Então a gente vai ver que tem uma atividadezinha lá chave que é necessária para quê? Para pegar essas DLLs do seu teste que já estão associadas a casos de teste, a gente vai ver como é que faz isso, tá bom? E essas DLLs precisam ser publicadas em uma pasta lá na sua VM para que esses testes possam ser executados, para que na hora que eu fale qual é o test case, ele saiba achar dentro das DLLs. Tá bom? E por último, é, a sua máquina ela tem que estar preparada com os pré-requisitos para o WinRM, que é o Windows Remote Management, ou gerenciamento remoto de máquina Windows, com HTTPS, tá? Então você vai precisar configurar isso. Eu vou deixar um link, vou até alternar já para esse link, que é o link que contém algumas dicas sobre como você prepara a sua máquina para o Windows Remote Management usando o HTTPS, porque envolve algumas questões de certificado e tudo mais, né? Então, a gente toma um cuidado com isso. Eu não vou entrar nesse mérito no vídeo, porque senão aí vai virar, né? Um faroeste caboclo, uma trilogia do Senhor dos Anéis. Esse vídeo não é o objetivo, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? Como é que funciona, basicamente? A novidade ela está nessa atividade aqui, ó, Run Functional Test. Tá? O que mudou? Agora eu consigo selecionar o teste por test plan. E aí eu consigo selecionar o test plan e o test suite. Onde estão esses caras? Né? Na minha aba teste aqui. Tá? Então, olha só que legal. Eu tenho aqui casos de teste. Tá? Então, eu tenho aqui passos para executar o teste. E esses casos de teste, eles estão automatizados, tá? Então, se eu vier aqui em Associated Automation, eu
vou ver aqui, ó, que o nome do teste está aqui, Find VSO Sprints on Bing. A DLL, ela está aqui informada e o tipo de teste de automação está informado que é Unit Test. Então, mais um passo para trás. Vamos lá no nosso Visual Studio, tá? Vamos lá conectar nesse repositório. Vamos ver aqui. Vamos achar por aqui, talvez. Acho que aqui já vai resolver nosso problema. Tá, então o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a minha solução, tá? Então aqui eu tenho o driver do IE, veja que eu estou rodando esse teste com IE. Então aqui ó, eu tenho o meu teste. Esse teste eu associei através daquele método que a gente precisa executar, né, que é abrir o caso de teste aqui no Team Explorer, tá? E associar. Como faz isso, pessoal? Vamos ver, ó, 459. Eu tenho que abrir no Visual Studio aqui. Tá? Eu vou na aba Associated Automation, isso é um work item para quem, né, não está familiarizado ainda. Todo o artefato no TFS é um work item. Então aqui, ó, eu tenho o nome do teste, tá? Se não tivesse nada, como é que faria? Eu clicava aqui nos três pontos. Qual que é o detalhe aqui? Para eu associar um work item de test case a um código de teste de unidade, eu preciso estar com a solução aberta e essa solução precisa ter sido previamente compilada. Então, por isso que os testes aparecem aqui nessa janela, senão nada ia aparecer. Tá? Então, esse é o segredo. Então, uma vez que eu associei essa automação, né, eu dou um OK aqui, salvo o test case, pronto, eu tenho uma automação associada. Então, eu sei que para esse caso de teste 459, a automação associada nele está nessa solução, nessa classe, nesse assembly e se chama Find VSO Sprints on Bing. Tá? Até aqui, tudo bem. Aí, como é que eu executo a automação dele? Né? Então, a gente volta aqui para o build. Então, o que é necessário para eu conseguir executar ele? Né? Então, vamos chegar até um ponto que a gente vai ir por outro caminho, que é o caminho do Azure. Então, aqui eu faço nenhum segredo até aqui. Aqui, importante, compilo minha solução. Tá? Desabilitei aqui os testes de unidade, porque não é o objetivo do vídeo. Publico os símbolos, faço indexação dos fontes. Copiar arquivos, pessoal. Aqui eu preparo, né, o que foi compilado, ou seja, os meus assemblies, e coloco no staging do build para depois eu gerar os meus artefatos. O build, o output dele é baseado em artefatos, isso tanto para release quanto para outras atividades que você queira fazer, tá? E aí, aqui eu gero o artefato drop, tá? O que faz isso? Pega tudo que está no staging do meu build e coloca num artefato que é o que fica isolado, né? Ele gera um conjunto de saída, nada mais é do que uma pastinha lá, que é o antigo drop location, né? Ele gera um artefato do tipo drop, né? E armazena no TFS. Eu ainda posso usar file share aqui, tá? Mas isso é uma forma de armazenar dentro do TFS mais bonitinha, mais separada. Eu posso gerar mais de um artefato. Imagina que eu tenha N websites, eu posso gerar um artefato para cada website e organizar tudo certinho para publicar, né? Aqui, daqui para baixo, pessoal, começa a brincadeira usando o Azure. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma atividade de set variable, né, onde eu defino que a variável chamada Azure VM IP é esse valor, que na verdade é a minha máquina virtual no Azure, tá bom? Até aqui nenhum segredo, né? E aqui eu tenho o Azure VM File Copy. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma atividade que, usando o Windows Remote Management, que é o que a gente falou lá que é um pré-requisito, copia conteúdos de alguma fonte, né, para uma pasta dentro desta máquina, tá? E aí ele pode usar dois tipos de conexão com Azure, o ARM, né, ou o Classic. ARM é Azure Resource Manager, né?
ou o modelo clássico. O Azure Resource Manager ele tem mais opções de gerenciamento, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas uma vez que eu defino qual que é o Azure Resource Manager, aqui eu consigo filtrar, né, o Resource Group e achar as máquinas virtuais dentro desse Resource Group. Ou seja, se eu quiser executar essa mesma coisa de uma vez só em mais de uma máquina, se eu tiver um pool de máquinas lá, basta no filter aqui eu definir só o wildcard, ou seja, que tem todos os nomes, né, o usuário e senha tem que ser comum para todas as máquinas, e falar onde eu quero que os meus binários sejam copiados dentro da VM. Tá? O que eu vou copiar dentro da VM, pessoal? Olha aqui em Source. Vejam só que tem um caminho aqui, né? Tudo mais. Isso aqui é o caminho que eu defino, tá? Onde estão os binários que eu quero copiar. Então, ó, VSO Sprints, Channel, MS Test, Bin, Release, tá? Então, aqui estão os binários que eu vou copiar para a máquina. Então, como eu já fiz isso aqui, vamos ver como ficou isso dentro da máquina, tá? Então, eu tenho a máquina aqui, C2 pontos, build, sprint 97. Isso aqui tudo é resultado do build, tá? Do que foi compilado lá, que ele colocou dentro do staging directory, tá? Então, por isso que a variável staging directory é importante, porque eu consigo navegar aqui dentro dela, tá? Então, tendo isso aqui lá dentro, eu vou conseguir executar esses testes, tá bom? Então, por isso que é muito importante copiar para dentro da máquina. A próxima etapa é o Visual Studio Test Agent Deployment. O que é isso, pessoal? Mesmo que eu tenha uma máquina pura lá no meu Azure, se eu não tiver instalado o Test Agent, eu posso deixar essa etapa aqui que toda vez que eu executar o build, ele vai verificar se o meu Test Agent está instalado na máquina. Se não tiver, ele vai instalar. Se tiver e tiver desatualizado, ele vai atualizar. Eu posso marcar para ele atualizar ou não dentro dessa atividade, tá? E se tiver atualizado, ele simplesmente não faz nada, tá bom? Aqui, ó, mais uma vez, eu estou usando a variável, porta do Windows Remote Management, né? Então, por isso que é importante ter o Windows Remote Management habilitado, tá? Defino usuário e senha, tá? Então, a partir daqui, eu tenho um agente de teste configurado na máquina e ele vai estar habilitado lá com o console, aquele console interativo que a gente falou. Então, ela vai estar preparada para executar testes funcionais, ok? E por último, eu tenho o Run Functional Test. Aqui é onde a gente vai detalhar bonitinho, tá? Então eu vou rodar testes, né, na máquina que está apontando essa variável. Então qual máquina? Azure VM IP, estou definindo aqui que é um IP, né? Onde está os binários desses testes que eu vou executar? Tá nesse path aqui. Posso colocar dentro de uma variável também para não dar problema se eu mudar o path em algum momento, tá tudo no mesmo lugar? Posso, tá? E aqui que está a diferença, tá? Até então eu só tinha a opção Test Assembly para seleção de testes. Então eu tinha que falar qual é o assembly que continha os testes que eu queria executar, né? E agora eu tenho a opção Test Plan. Quando eu uso a opção Test Plan, pessoal, ele vai carregar os dois combos aqui, Test Plan e Test Suite, tá? Opa. Test Plan e Test Suite. Automaticamente com o que eu tiver aqui, ó. Então eu tenho Test Plan, né? Olha só, que é esse cara aqui. E isso aqui é uma test suite, tá? Para quem conhece de teste vai saber facinho. E isso aqui é um test case, tá? Então eu sei que eu automatizei esses dois test cases dessa test suite. Então, vamos lá. Olha, eu tenho dois test plans, Sprint 88 e o Sprint 97. Vamos conferir isso daqui? Sprint 88, Sprint 97, legal. Test Suite, dentro da Sprint 97, olha só, eu marquei só Test Suite 452, né? Então, olha só, eu vou executar só os testes dessa suite, tá? Configuração Windows 8, isso daqui é mais no sentido de eu segregar os testes, né? Então, se eu quiser executar em mais de uma plataforma, as configurações eu defino aqui, até isso aqui é mais para segregar resultados de teste.
Se eu tiver na minha solução um arquivo de configuração de execução para alguma coleta específica, eu defino aqui, vejam que eu consigo navegar pelo meu repositório, tá? Para falar onde está, olha só. Se eu quisesse usar esse test settings, eu podia, né? Se fosse teste de unidade, eu poderia habilitar o code coverage, né? E aqui eu posso definir outras variáveis, né? Definir qual que é o nome do meu test run e tudo mais. Então aqui na verdade é onde eu defino qual que é a suíte de teste, em que plano de teste da suíte que eu vou executar e importante, né? Onde está o assembly que contém essa automação. Por que que eu falo só a pasta, pessoal? Porque no test case eu falo qual é a DLL, então ele vai se preocupar em achar essa DLL naquele diretório, ok? Então se a gente abrir aqui o build que carregou de sucesso, vocês veem que eu fiz algumas tentativas até conseguir, né? Mas se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver aqueles steps que a gente configurou. Obviamente, todos foram executados com sucesso, mas vamos ter atenção aqui nos últimos, né? Então, aquele seta variável, veja bem, para aquele IP, que é o IP da máquina, né? Faz a cópia dos arquivos, né, necessários para a máquina, conforme a task for configurada. Aqui é importante também, olha só, ele configura, né, o test agent dentro da máquina. Então ele faz o upload do executável, valida se já é uma instalação, vê se tem que fazer a atualização e deixa ele pronto para executar testes na máquina, né? E por fim, ele executa os testes, veja só, né? Então aqui ainda não executou nenhum teste, nenhum, e aqui os testes foram executados com sucesso, e aqui ele até mostra o URL, né, para você acompanhar a execução do teste, mas não é aqui onde é mais interessante ver este resultado. O mais interessante ver esse resultado é aqui, olha só. Quando a gente executa esses testes funcionais no build, a amarração ela fica completa. Então a gente tem aqui no sumário, a gente tem test results, então a gente tem as informações dos testes executados nessa build, né? Então eu vejo que foram dois testes, de fato, foram dois testes, os dois estão passando, o tempo de execução dos dois, e se eu quiser ir para um reporte detalhado, ele já me direciona para a aba testes, né? Então aqui eu consigo filtrar os outcomes, né? Então, vou colocar os passage aqui. E o que é legal? Por mais que tenha sido código que eu executei, como eu usei casos de teste, o que mostra aqui é o nome do caso de teste e não o nome do teste unitário, que é como a gente viu que acontece quando a gente configura para rodar testes unitários no nosso build, né? Então, a grande vantagem de rodar os testes funcionais é tá numa máquina, tá automatizado e eu ainda tenho visibilidade muito amigável através do sumário do meu build. Então aqui fecha o ciclo, a gente viu por completo de forma detalhada a funcionalidade de executar testes funcionais e planos de teste no build.